capítulo 1. Aqueles que puderem se colocar em pé, vamos nos colocar em pé para fazermos essa leitura. 1 João, capítulo 1, do verso 1 em diante. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, em nome do teu santo Filho, o verbo da vida, o verbo de Deus, o verbo que se fez homem, que se fez carne, que habitou entre nós, Senhor. É no nome dele que nós iniciamos este culto, ó Deus, e queremos começar te exaltando, porque o Senhor é luz, o Senhor é santidade, o Senhor é pureza, o Senhor é perfeição. Em ti, Senhor, não há treva nenhuma, em ti, Senhor, não há pecado algum. Tu és santo, tu habitas na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Ó Deus, e nós nos atrevemos, Senhor, temos esta ousadia de orar a ti, e porque o Senhor entregou o seu único Filho naquela cruz como propiciação pelos nossos pecados, e ele é o nosso advogado junto a ti, ó Deus. E é no nome dele, Senhor, e confiando nos méritos dele, que nós sabemos que as nossas orações, erguidas neste lugar, chegam, Senhor, ao teu trono de graça. É por ele, Senhor, que nós cremos, sabemos que somos aceitos, recebidos e amados por ti. Ó Deus, recebe o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, vem nos dirigir nesta noite, Pai. Senhor, e como lemos aqui na tua palavra, nós viemos aqui nesta noite para reconhecer os nossos pecados. Viemos aqui, Senhor, reconhecer que temos pecado contra ti, Pai. Ó Deus, que o teu povo, Senhor, cada pessoa presente neste lugar, esteja unido a ti, ligado a ti, em oração, com o coração contrito, Senhor, confessando os seus pecados, confiando, Senhor, na sua justiça e na sua fidelidade. Nós oramos no nome do nosso advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No nome dele, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino, o quarto, ao Deus de amor e de imensa
bondade. Ao Deus de amor e de imensa bondade. Glória a Deus. E nós vamos fazer assim, irmãos. Os homens começam cantando comigo as 2 primeiras estrofes, enquanto isso as mulheres oram. E depois, o restante das estrofes, as mulheres vão cantar. Agora o coro nós vamos repetir todos juntos, tá bom? O refrão, vamos repetir todos juntos. Os homens comigo as 2 primeiras estrofes. Louvemos ao Deus de amor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, dá seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Do céu na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, dá seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Mulheres cantando, homens orando. Oh Deus maravilhoso, que as orações dele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nossos filhos sempre estendeu. Do céu na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, dá seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de céu Todos juntos. Do céu na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Nós vamos repetir, irmãos, o refrão desse hino agora, só que bem suave e bem devagar, bem lento. No céu e na terra, que maravilhas. Só as vozes, vamos lá? No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. De novo. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Oremos, irmãos, levante a sua voz, louvando a Deus pela maior de todas as maravilhas que Ele tem operado, que é o seu amor por você, o amor dEle por nós, pecadores perdidos, entregando o seu único Filho Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, pagar pelos nossos pecados,
Oh Deus, eu te louvo pelo teu amor. Deus, eu te louvo pela tua compaixão. Deus, eu te louvo pela tua graça, Senhor. Oh Deus, nenhum de nós merecia tanto amor, nenhum de nós merecia tanta graça, nenhum de nós merecia sermos salvos por ti, Senhor. Merecíamos a perdição, Senhor, mas na sua infinita graça, o Senhor decidiu nos salvar. O Senhor decidiu derramar o seu amor, todo o seu amor sobre nós. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos, Senhor, a manifestação do teu amor, a manifestação da tua graça salvadora a todos os homens, na pessoa do teu santo Filho, do teu santo servo, Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos. Bendito, Senhor, tu és, exaltado sobre todas as coisas. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor cantando acerca do poder da cruz de Cristo, amém? Poder da cruz. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Pense na cruz, meu irmão. Estamos aqui reunidos em memória de Jesus, para pensar nele, aleluia, glória a Jesus. O dia então chegou, trevas, morte e dor, sobe ao Calvário, meu Jesus, viu condenação, blasfêmia, traição, preso àquela cruz. Veja o Senhor, tão intensa dor, preso igual jamais se viu. Cada transgressão, ato ou intenção, sobre o Senhor caiu. É o poder dessa cruz, grande amor de Jesus. Nossa cruz levou, perdoados somos pela A luz se escondeu, a terra estremeceu, enquanto morria o Criador. Veja o céu se abrir, mortos ressurgir, pois tudo consumou. É o poder dessa cruz, grande amor de Jesus. Nossa cruz
sua voz. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Estamos aqui aos pés da cruz do Senhor, nos lembrando daquele momento tão cruel, aquele momento tão sanguinário, aonde o Senhor Jesus naquela cruz, Ele deu a sua vida por nós. Oh Jesus, nós te adoramos, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós queremos, Senhor, nesta noite proclamar, não aquilo que nós podemos ou tentamos fazer, Senhor, mas nós queremos proclamar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor fez para a nossa salvação. Senhor, a nossa salvação não é o que nós podemos fazer, mas é o que o Senhor fez por nós. E naquela cruz, com o preço do seu sangue precioso, o Senhor nos aproximou de Deus, e o Senhor nos aproximou uns dos outros, e agora, Senhor, nós estamos na tua presença. Glórias sejam dadas a Deus, bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Nosso irmão Júnior, esteja fazendo uma oração ao Senhor. Glória a Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, de todo o céu, entregamos, Senhor, nossas vidas diante de Ti. Confessamos, Senhor, que somos falhos, que necessitamos, Senhor, da Tua graça. É verdade, necessitamos, Senhor, do Teu perdão. Confiamos em Ti, Senhor, que só o Senhor pode nos trazer, Senhor, a alegria do novo viver, do nascer de novo, Senhor. Senhor amado, coloca, Senhor, aqui do Teu Espírito Santo, manifestando, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, do Teu poder, no meio do Teu povo, Senhor. Confiamos, Senhor, que só o Senhor pode nos trazer, Senhor, a vitória, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos cantar Só em Jesus Confiarei. Por causa do seu poder, nós confiamos só nele. E aqueles que têm seus dízimos, suas ofertas, podem trazê-lo aqui ao gasofilácio, enquanto nós cantamos ao Senhor. Só em Jesus confiarei. Só em Jesus esperarei, Ele é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Ele é meu Deus, consolador.
mais culpa nem sou. Esse é o poder de Cristo em mim. Do meu destino Ele cuidou, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele me encontrar. O seu poder me valerá. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele me encontrar. O seu poder me valerá. Aleluia, irmãos. Louve a Deus pelas verdades que você cantou aqui. Louve a Deus porque o verbo de Deus se encarnou num frágil ser para vir aqui neste mundo, morrer na cruz por você, morrer na cruz por nós, nos salvar naquela cruz. Ele satisfez a ira de Deus, e nele nós somos completamente livres dessa ira, livres dessa condenação. Nele nós temos perdão, e Ele ainda nos garante que ninguém nos poderá arrancar dos braços dEle. Aleluia. Oremos ao Senhor. Oh Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Senhor, eu exalto, Deus, o Teu nome nesta noite, Pai. Te bendigo, Jesus, porque ninguém poderá me arrancar, Deus, dos Teus braços. Ninguém, Senhor, poderá, Senhor, me arrancar das Tuas mãos. Eu estou bem seguro em Ti, Jesus. E por isso, Senhor, te adoro. Por isso eu me prostro diante de Ti, porque Tu te entregaste, Senhor, por mim naquela cruz. O Senhor deu a sua vida por mim, Deus, na cruz do Calvário. Eu quero glorificar o Teu nome, Jesus, porque Tu nos compraste com Teu sangue precioso. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, retornando para o texto que nós lemos aqui no começo, no início do culto de 1 João, esse texto eu sempre me volto muito para lê-lo, para meditar nele. E o apóstolo João nos fala a respeito da comunhão com Deus, comunhão com Deus. E os irmãos sabem disso, nós procuramos enfatizar sempre, eu procuro sempre lembrar disso. Quando Deus nos criou, meus irmãos, Ele nos criou para nós termos comunhão com Ele. Ele nos criou para nós vivermos com Ele. Interessante que a palavra comunhão, ela significa partilhar, compartilhar. Isso que significa a palavra comunhão, participar de algo em comum. E Deus nos criou para Ele partilhar dele conosco, e também que nós partilhemos a nossa vida com Ele. Isso é comunhão, isso é comunhão. E à medida que o homem fosse agradando a Deus, glorificando a Deus, ele ia desfrutando dessa comunhão, ele ia desfrutando, gozando dessa comunhão gloriosa, dessa comunhão maravilhosa, para a qual Deus mesmo nos criou. Deus é o sumo bem, então ter comunhão com Ele é ter a melhor experiência que o homem pode ter na sua vida, é ter comunhão com Deus. Mas nós conhecemos a palavra de Deus que nos ensina que o primeiro casal, eles se rebelaram contra Deus, eles traíram a Deus, cometeram uma alta traição contra Deus.
E assim o pecado entrou na vida do homem, e com o pecado, a morte. Romanos 5,12, quem faz discipulado comigo, eu gosto sempre de incentivar os irmãos a memorizarem este versículo e outros, né? Cada lição do discipulado a gente tem um versículo para memorizar. E um deles é Romanos 5,12, que diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte entrou na nossa vida, e ela afetou não só o homem, mas ela afetou os nossos relacionamentos, ela afetou a terra, ela afetou até os céus. E ela trouxe, por ser morte, né? Morte, o pecado trazer morte, ele trouxe aquilo que é a verdadeira morte, que é a alienação de Deus, que é a separação de Deus. E foi isso que aconteceu lá no Éden, mas não ficou só lá. Todos nós já nascemos como herdeiros dessa herança terrível, que é a morte espiritual. E além disso, quando a Bíblia fala de morte, que a morte entrou no homem, isso também significa que o homem se tornou escravo do pecado, que o homem se tornou escravo de Satanás. Significa também que todo o ser que compõe o homem, que compõe uma pessoa, a mente, a alma, os sentimentos, o corpo, tudo foi atingido pelo pecado. Tudo em nós foi contaminado pelo pecado. A morte veio. E também veio a morte física, nós sabemos disso, e a pior de todas as mortes, que é a morte eterna. Se o homem morrer da forma como ele nasceu, se ele morrer morto, que coisa, né? Morrer morto, né? Em seus delitos e pecados, a palavra de Deus nos ensina que o homem sofrerá condenação eterna. E isso também fez com que o homem se tornasse incapaz de por si mesmo buscar a Deus. E a palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Então é necessário, para que o homem busque a Deus, é necessário o toque do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na vida do homem. Se nós estamos aqui hoje é porque esse milagre aconteceu na nossa vida. Se hoje você busca a Deus, é por causa do agir, do operar do Espírito Santo na sua vida. Então, irmãos, Deus nos criou para nós glorificarmos a Ele, para nós agradarmos a Ele, o adorarmos, o obedecermos, o exaltarmos e, consequentemente, desfrutarmos da comunhão, partilhando dEle, participarmos de Deus e Deus também participar da nossa vida. Isso é a comunhão. Mas o pecado entrou na vida do homem, com o pecado veio a morte, rompeu, quebrou essa comunhão. Mas, irmãos, o apóstolo João nos mostra aqui no texto, aqui do versículo 1 ao versículo 4, que Deus, Ele não nos deixou nessa condição terrível. Deus não nos deixou na morte, no pecado, nas trevas, na miséria, na incapacidade. Ele não nos deixou relegados a viver eternamente dessa forma. Mas Ele mesmo, Deus mesmo, toma a iniciativa de restabelecer aquela comunhão que foi perdida no começo de todas as coisas. Deus tomou a iniciativa, irmão, nunca esqueça disso. Deus é Ele que sempre toma a iniciativa na nossa vida. Ele que tomou a iniciativa de criar todas as coisas. E Ele que também tomou a iniciativa de reatar a nossa comunhão com Ele. E Ele fez isso, Ele demonstrou isso na história, enviando o seu Filho, Jesus Cristo.
Então, irmãos, nós podemos aprender aqui no texto que nós lemos de 1 João, que a comunhão com Deus, embora o homem, o ser humano, homem natural, ele não saiba o que é isso, ele não experimente isso na sua vida, a comunhão com Deus é algo real, é algo verdadeiro, é algo que você e eu nós podemos experimentar. Por quê? Porque o apóstolo João experimentou essa comunhão, e ele diz isso com autoridade. Ele fala: olha, aquele que era desde o princípio, o verbo da vida, a vida que estava oculta, foi manifestada, e nós vimos o verbo da vida, nós ouvimos o verbo da vida, nós contemplamos, nós apalpamos. É interessante que João até, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele testemunhou que o próprio Deus se fez homem no seu Filho Jesus Cristo, e veio aqui para quê? Para reatar, para restaurar e garantir a nossa uma comunhão inquebrável com Ele. Uma comunhão que por meio dele não será mais rompida, para garantir, para restaurar e garantir uma comunhão eterna com Ele. E isso é a vida eterna. O apóstolo João diz no seu evangelho, né, que a vida eterna é esta: nós conhecermos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, a vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é ter comunhão com Deus, é andar com Deus, é partilhar de Deus, é Deus partilhar dele conosco, e nós partilharmos a nossa vida com Deus. Isso é a vida eterna. E ele, então, o apóstolo João escreve, ele fala a respeito dessa comunhão, ele anuncia o que ele viu, o que ele contemplou, o que ele apalpou, o que ele testemunhou, porque ele não quer que essa comunhão ficasse restrita só a ele. Mas ele anunciou o verbo da vida, Jesus Cristo. Ele anunciou para quê? Para que nós também tenhamos comunhão com Ele, e assim a nossa alegria seja completa. Irmãos, nós podemos ter muitas alegrias nessa vida, mas alegria completa, alegria plena, alegria verdadeira, alegria total, nós só temos em comunhão com Jesus Cristo. E essa é a nossa comunhão, ele diz. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E foi para isso que ele deixou registrado aqui. Por quê? Porque Deus tomou a iniciativa de restaurar e garantir a manutenção da nossa comunhão eterna com Ele. E João testemunhou isso, contemplando, vendo, apalpando o verbo da vida, Jesus Cristo, que se fez homem, que veio até nós, para na cruz estabelecer a comunhão entre nós e Deus, e uns com os outros, e ele nos relata isso para que a nossa alegria seja completa. Você quer ter alegria completa? A alegria completa vem da nossa comunhão com o Senhor. Mas, irmãos, não é qualquer um que pode ter essa comunhão. Não é qualquer pessoa que pode experimentar essa, que é a maior de todas as bênçãos, de todas as dádivas que um ser humano pode experimentar. Não é qualquer um. Existem condições para que nós vivamos nessa comunhão. Eu estive conversando essa semana isso com os irmãos lá no grupo, lá na casa da Chiroco. E Deus tem abençoado muito o meu coração através também deste trecho da Escritura. Irmãos, qual é a condição que Deus, como é que nós sabemos a condição que Deus coloca para que nós possamos ter comunhão com Ele? O versículo 5 já diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E se nós dissermos que temos comunhão com Ele, nós andarmos nas trevas, o que nós somos? Mentirosos. Estou mentindo, não é verdade isso. Então, irmãos, o caráter de Deus impõe a condição para aqueles que querem comungar com Ele, que querem viver com Ele, que querem experimentar a sua vida e o seu poder.
Deus é luz. E aqui luz significa santidade, significa pureza, significa perfeição, significa verdade também. Então Deus é luz. E ele aqui no mesmo texto, ele também diz que Deus está na luz. E o apóstolo Paulo nos lembra lá escrevendo a Timóteo, ele fala que Deus habita na luz inacessível. É uma luz, é uma glória, é uma santidade, é uma perfeição, é uma pureza tão grande, que o homem pecador não consegue ter acesso. Porque se o homem tiver acesso a essa luz sem Cristo, é fulminado. Ele é fulminado. Tal é a santidade de Deus, tal é a pureza de Deus, tal é a perfeição de Deus. Então, meus amados, Deus é luz. E se nós queremos ter comunhão com Ele, nós também temos que andar na luz. Como é que nós, nós já vimos aqui no começo, como é que nós, pecadores, rebeldes, atingidos pela morte, pela separação de Deus, tendo o pecado impregnado nas nossas entranhas e tocando todas as áreas do nosso ser, como é que nós podemos ter comunhão com esse Deus? Deus tomou a iniciativa, Ele fez a providência, Ele deu a providência que foi o seu Filho. E o seu Filho verteu o seu sangue, sangue que nos purifica de todo pecado. E ele mesmo aqui diz que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, mas o que é andar na luz? O que é andar na luz? Se você pegar aqui do versículo 6 ao versículo 10, nós aprendemos o que é andar na luz. Deus é luz, e se eu quero ter comunhão com aquele que é luz, eu também tenho que andar na luz. Porque se eu quiser ter comunhão com aquele que é luz e andar nas trevas, eu sou mentiroso. É o que a palavra de Deus está dizendo. E o que é andar na luz? Irmãos, andar na luz, reconhecermos que nós temos pecado. Olha o versículo 8. É nós reconhecermos que nós temos pecado, porque se nós não mentirosos, e a verdade não está em nós. Irmãos, aqui, e esse a verdade não está em nós, significa que se eu não reconheço os meus pecados, eu não confesso os meus pecados, eu não sou salvo. A verdade não está em mim. E pior, se eu não confesso, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Qual que é a grande dificuldade de muitas pessoas para que elas possam vir a Cristo? Para o homem vir a Cristo, a primeira coisa, ele tem que reconhecer que é pecador. Então a gente já, para poder se aproximar de Deus, você já tem que ir abaixando, se humilhando, reconhecendo que eu sou pecador. Mas aqui não se refere só à nossa condição de pecadores, mas aos atos de pecado os atos que nós cometemos, pecaminosos. Então eu tenho que reconhecer. Então o pecado, ele vai me atingir, ele vai fazer diferença na minha vida, eu vou me incomodar com ele. Eu tenho consciência, eu vou reconhecer que eu tenho pecado contra Deus. Irmãos, que coisa interessante, aqui não diz que andar na luz não é nunca pecar, mas é eu reconhecer que eu tenho pecado contra o Senhor. Nós somos bons para identificar. O Sérgio tem cometido pecado. Desculpa, Moraes, usar você, viu? O Pedro cometeu pecado. Mas e você? E eu? Como é difícil nós reconhecermos, não, eu tenho pecado, Senhor. Irmãos, hoje isso é algo tão concreto, que o que nós vemos hoje? Antigamente nas igrejas, muitas igrejas tinham uma liturgia. Nós temos também uma liturgia, né?
Mas as igrejas antigamente tinham uma liturgia que ela estava no papel, tinha que seguir aquilo lá. A nossa liturgia ela já é mais livre. E havia um momento nos cultos chamado momento de contrição, momento de confissão de pecados. E há até um hino apropriado para esse momento que é chamado Kyrie eleison. Quem aqui já ouviu falar do Kyrie eleison? Significa: Senhor, tem piedade de nós. Irmãos, aonde está esse elemento nos cultos de hoje? Aonde está? Aí eu vou. Aonde está esse elemento de que é a confissão de pecado, que é o reconhecimento de pecado no culto que você presta a Deus? Na sua vida para com Deus, irmão, se nós não confessamos, se nós não reconhecemos que nós temos pecado, nem salvos nós somos. É o que a verdade não está em nós. É o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, é interessante que essa palavra confessar no original, ela é a palavra homologia, que é da onde vem a nossa palavra homologar. Então eu tenho que homologar que eu tenho pecado contra Deus. Eu tenho que autenticar. Já viu lá no cartório, quando você tem que reconhecer a firma? Não, esse documento aqui é verdadeiro, eu assinei. Vai lá e reconhece a firma. Então, irmãos, Deus, o Espírito Santo, pela palavra, Ele preenche o documento, coloca lá todos os nossos pecados. E eu confessar o pecado, eu tenho que ir lá. É isso mesmo, Senhor. É verdade e dou fé, né? Este documento é verdade e dou fé. Assinar e reconhecer a firma. O que é confessar os nossos pecados? É concordar com tudo aquilo que Deus fala a nosso respeito na palavra. Eu tenho que concordar com Deus, confiando na sua justiça e na sua fidelidade. E qual que é a promessa que nós temos? Perdão e purificação. Vamos repetir o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, Deus, Ele não nos perdoa por causa de nós. Deus, Ele não te perdoa porque Ele tem dó da gente. Coitadinho do Davi, eu vou perdoar o Davi. Deus, Ele nos perdoa porque Ele é fiel e Ele é justo. Irmãos, a garantia do perdão de Deus não está em nós, está nele mesmo. Ele mesmo garante o perdão, porque Ele é fiel. E se Ele falou que se você confessar, confiando no sacrifício de Jesus, Ele nos perdoa. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós podemos descansar na fidelidade de Deus. E nós devemos confessar os nossos pecados também, porque Ele é justo. Ele é justo. E nós cantamos aqui que Deus em Cristo, Ele satisfez a sua justiça, Ele satisfez a sua ira. Deus, Ele já puniu os pecados daqueles que creem no seu Filho na cruz do Calvário. Ele não vai nos punir de novo por causa daquele pecado. Ele é justo. Se Ele já puniu o pecado, se Ele já castigou o pecado em Jesus, não há mais necessidade de outro sacrifício ou de outra punição, porque Ele satisfez a justiça de Deus na cruz do Calvário por nós. Irmão, você se alegra com isso? Quem é que garante o perdão para nós e a purificação em Cristo? O caráter de Deus. Deus é fiel e Ele é justo para me perdoar. Ele não perdoa porque você insiste muito. Ele não perdoa por dó. Eu estou com dó do Davi, vou perdoar. Não, Ele perdoa porque Ele é fiel. E porque Ele é justo, meus irmãos. E então nós somos perdoados, e não só perdoados, mas somos também purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, quais são os resultados de nós andarmos na luz? Virou a página. O versículo 7 já diz para nós:
os anteriores, se eu não reconhecer que eu sou pecador, eu sou mentiroso. Mas se eu quiser ter comunhão com Deus e andar nas trevas, eu sou mentiroso. Mas se eu andar na luz, e lembrando, andar na luz é o que? Eu reconhecer que eu tenho pecado, reconhecer os meus pecados, irmãos, e isso é a coisa que a gente mais tem que fazer na nossa vida, porque nós pecamos todo dia, toda hora, e a palavra de Deus fala até daqueles pecados da ignorância que a gente peca e você nem sabe que você está pecando. Então eu andar na luz é eu confessar, eu reconhecer que eu tenho pecado contra Deus. Irmão, você reconhece isso nessa noite? Você reconhece os seus pecados? Você confessa eles diante de Deus, confiando na fidelidade e na justiça de Deus? Isso é andar na luz. E se nós andarmos na luz, o versículo 7 diz: nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Durante muito tempo os pregadores falam, né? Não, Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Mas ele purifica todo mundo? Ele purifica qualquer um? Purifica quem anda na luz. E quem é aquele que anda na luz? Aquele que reconhece os seus pecados diante de Deus e os confessa, confiando na fidelidade e na justiça de Deus em Cristo. Se nós andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Irmãos, por que nós temos tanto problema de comunhão entre nós? Por que nós temos tantas crises de comunhão entre nós? Tantos problemas de relacionamento entre nós? Irmãos, não será porque a nossa comunhão com Deus está abalada? Se não será até porque eu ainda nunca tive comunhão com Deus na minha vida? Irmãos, nós geralmente costumamos ver as coisas aqui só no horizontal, né? Mas nós temos que começar vendo no vertical. Porque se eu andar na luz, eu vou ter comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, eu vou ter também comunhão com aqueles que andam na luz. E aí então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vai me purificar de todo pecado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E João escreveu essas palavras. Ele diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Irmão, a pessoa que fala: ah não, Deus perdoa, depois você confessa, perdoa, pode pecar, depois você confessa, perdoa, Deus vai te limpar, vai te purificar. Será que essa pessoa está andando na luz ou nas trevas? Provavelmente ele nunca nem foi salvo, porque querer se aproveitar daquilo que Cristo fez, do grande preço que ele pagou para a gente continuar vivendo no erro, vivendo no pecado. Por isso que João diz: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é um advogado diferente de todos os outros, né, Sérgio? Ele é um advogado que não apenas defende a nossa causa diante de Deus, mas ele é aquele advogado que disse assim perante o tribunal de Deus: Pai, pode absolver o Davi, pode absolver o Pedro, pode absolver o Alceu, porque eu vou sofrer toda a pena no lugar dele. Jesus é um advogado que não apenas nos defende, não apenas se coloca ao nosso lado diante do tribunal de Deus, mas ele é aquele que se fez réu, que se fez culpado no nosso lugar, e que levou sobre ele toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus provocada pelos nossos pecados. E é isso que significa propiciação, que Jesus, ele é a propiciação. Nós olhamos para a cruz, nós vemos apenas um homem ensanguentado, dilacerado, pendurado com uma coroa de espinhos na cabeça. Mas o que estava acontecendo ali naquele momento? Naquele momento Jesus, ele estava absorvendo sobre ele estava levando sobre ele o castigo e a ira de Deus que estavam sobre nós, sobre ele, para que os que nele creem hoje sejam livres e tenham o perdão de Deus. E ele é o nosso advogado. Irmãos, o texto aqui não está falando: olha, quem anda na luz é aquele que nunca peca. Não é isso. Aquele que anda na luz é aquele que não quer andar nas trevas.
Mas quando ele peca, ele reconhece que ele pecou. Ele se arrepende, ele chora e ele confessa, confiando na justiça e na fidelidade de Deus em Jesus Cristo. Meu irmão, será que nós temos andado na luz? Você tem andado na luz? Isso é para qualquer pessoa. Se eu quero ter comunhão com Deus, e esta é a verdadeira vida, é a comunhão com Deus, então eu preciso andar na luz. Então, irmãos, à luz dessa palavra que nós meditamos agora, eu gostaria de chamar os diáconos aqui à frente, os irmãos do louvor também já ocuparem aí seu lugar. Que nesta noite, aqui diante da mesa do Senhor, você possa reconhecer: Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Vamos estar agora em oração. Vamos cantar o hino Alvo Mais que a Neve. Amém? Alvo Mais que a Neve. Vamos cantar esse hino bem suave, num tom bem suave, meditando na letra dele, orando. Se você não quiser cantar, permaneça orando, mas confessando os seus pecados diante de Deus neste momento. Vamos fazer isso juntos. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão os pecadores remidos que perante seu Deus hoje são. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais dobre pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Distribuí-los, ó Deus, e até de participar deles. Mas confiando nos teus méritos, mais que a é que nós neve, fazemos isso. Te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessar, Se você é batizado nas águas, está em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, andando na luz, você deve participar da ceia do Senhor. Aqueles que nos visitam, são de outras igrejas de Jesus Cristo, estão convidados a participar. Que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado,
vencerei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavar, refrão, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Estejamos em oração, irmãos. Eu gostaria de pedir que o nosso irmão Farsone esteja orando ao Senhor nesse momento. Amém? Alguém podia dar um microfone ali para ele? Esteja orando, Farsone. Glória a Senhor, Deus. damos graças, ó Pai, pelo pão que representa teu corpo, pelo suco da vide, ó Pai, que representa o teu sangue vertido na cruz por nós, pelo teu corpo moído, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, rendemos louvores a Ti nessa noite, Sim, Senhor, Jesus. entregamos a nossa vida agora no Teu altar, Sim, ó Deus. como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ó Pai, fazemos este culto racional ao Senhor e queremos Te adorar, queremos entregar tudo que somos, tudo que temos, ó Pai, clamar o Teu perdão e clamar a Tua misericórdia. Sim, Jesus. Como o Teu servo disse, Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Ó Deus, nos limpa, nos purifica nessa hora como igreja, cada um pessoalmente, Senhor. Ó Deus, lava a nossa mente, lava o nosso coração, limpa, Senhor, ó Deus amado, os nossos, ó Pai, o nosso ser por completo, Senhor. Lava-nos na Tua água, limpa-nos, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser limpos, ó Deus amado, ovelhas, Senhor, do Teu pastoreio, ouvir a Tua voz, Senhor, ser guiados pela Tua voz, ó Deus, ouvir o Senhor falar conosco, Senhor, ó Deus, queremos tirar, Senhor, o tampão dos nossos ouvidos, Sim, ó Deus. tirar as vendas dos nossos olhos, ó Pai, ó Deus, e aprendermos com o Senhor, aprendermos com a Tua palavra, aprendermos a Te ouvir e a Te obedecer, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, precisamos do Teu Espírito para isso. Sim. Ajuda-nos, ó Pai, nos limpa nessa hora, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Agora nós vamos orar esse cântico. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Essa é a nossa oração nesta noite, na presença do Senhor. Cria em nós, ó Pai, um coração puro, um coração renovado na Tua presença. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em
Espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, E renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. restitui-me a alegria da tua salvação. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, Cria em mim, ó Deus, um puro coração, E renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. restitui-me a alegria da tua salvação. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, Senhor, teu povo nesta noite clama a Ti em oração, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem piedade de mim, Senhor. Não nos trata, Senhor, de acordo com os nossos pecados, Senhor, mas sim, ó Deus, de acordo com a Tua graça, com a Tua fidelidade, Deus, e o Teu amor, Senhor. Ó Deus, hoje juntos aqui nesta noite, comendo do pão e bebendo do cálice, nós estamos dizendo que temos comunhão com o Senhor, que nós temos comunhão com o Deus que é luz, e que habita na luz inacessível, Senhor, o Deus que é perfeito, santo, puro. Nós estamos proclamando nesta noite que por meio da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos comunhão contigo, Senhor. Nós comungamos contigo da tua presença, Senhor, da tua paz, da tua vida, Senhor. E também, Senhor, estamos dizendo que estamos em comunhão uns com os outros, ó Pai. Ó Deus, dá-nos a graça de sempre andar na luz. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos pessoas quebrantadas, pessoas contritas, pessoas que reconhecem os seus pecados, Senhor. Dá-nos sensibilidade espiritual, Senhor. Ó Deus, e a cada dia, Senhor, aumenta no nosso coração a nossa aversão ao pecado, nossa aversão, Senhor, a tudo aquilo, Senhor, que provocou a tua morte naquela cruz, que provocou, Senhor, os teus sofrimentos, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. O Senhor se manifestou para tirar o pecado da nossa vida. E nós não queremos, Senhor, continuar no pecado, andando nas trevas, Senhor, como antes. Mas nós queremos, Senhor, andar na luz, Senhor. Oh Jesus, dá-nos a graça, Senhor, agora de neste momento participarmos do pão e do cálice, como se nós estivéssemos agora presentes no momento da crucificação,
contemplando, Senhor, o teu rosto ensanguentado, pendido naquela cruz, teu corpo, Senhor, dilacerado, pendurado ali, e o Senhor sofrendo naquele momento o desamparo do Pai, o desamparo de Deus, porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Oh Senhor, nós voltamos nosso pensamento, nosso coração para este momento, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos reporte a este momento agora, Pai. Oh Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Porque na noite em que Ele foi traído, Jesus, tomando o pão, dando graças, disse: isto é o meu corpo que foi entregue por vós, fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos o pão. E de semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue, sangue que nos purifica de todo o pecado. Em memória de Jesus, bebamos o cálice. Aleluia, glória a Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, aleluia. Nós confiamos na fidelidade de Deus, nós confiamos na justiça de Deus, nós confiamos em Cristo, no sacrifício, na propiciação poderosa que Ele fez por nós naquela cruz. Ele morreu, Ele padeceu, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está assentado à direita de Deus, e ao que está assentado no trono, glória e honra, poder e louvor e adoração. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Os diáconos estarão agora recolhendo os cálices, e nós vamos glorificar ao Senhor, ao que está assentado no trono, glória, aleluia, glória a Jesus. Vamos louvar com alegria. Ao que está sentado no trono, glória. Ao Cordeiro que foi morto, glória. E ao Espírito Santo de Deus, glória, glória, glória. Glória, glória ao Altíssimo Deus. Vivemos de fé em fé, de glória em glória. Somos fortalecidos em tendo glória. Somos transformados ao ver sua glória. Glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. A Cristo Jesus toda honra, poder e glória, pois mesmo sendo Deus se despiu da sua glória. Morreu lá na cruz, mas ressuscitou em glória, glória, glória.
Toda glória ao Cordeiro que foi morto, toda glória ao Pai que enviou seu Filho, toda glória ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, toda glória ao Espírito Santo de Deus, que aplica o perdão de Deus, que purifica as nossas vidas, que aplica o sangue de Cristo na nossa vida, nos purificando de todo pecado. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Senhor, nós te damos toda a glória, e como somos uma família, que estamos em comunhão contigo e uns com os outros, nós nos lembramos dos nossos irmãos enfermos, nossos irmãos doentes, nos lembramos, Senhor, do Eduardes, nos lembramos do Pedro e da Ruth Chaves, nos lembramos da Odete e do Antônio Butíquio, nos lembramos, Senhor, do Paulo e da Eliene Valotti, nos lembramos, Senhor, da Manuela, nos lembramos, Senhor, do irmão Antônio Querubim, Senhor, nos lembramos, Senhor, Deus querido, da Sirlene, da Vânia, nos lembramos do Rogério, Senhor, que está aqui conosco nesta noite, nos lembramos, Senhor, da Cristiane Ferreira, Senhor, nos lembramos, ó Deus, de todos aqueles nossos queridos que estão sofrendo lutas e enfermidades, e porque somos uma família, temos comunhão, nós estamos sofrendo juntos, Senhor, e nós invocamos a Tua graça, suplicamos Teu conforto, Teu favor sobre estas vidas, ó Pai, e pedimos, ó Deus, cura, Senhor, dá saúde, Pai. Olha, ó Deus, todos aqueles que estão aqui, que estão com cirurgias marcadas, que estão com problemas de enfermidade na alma, no corpo, Senhor, ó Jesus, viva entre nós, vem curar, vem libertar, vem manifestar Teu poder, Senhor, nas nossas vidas, vem, Senhor, com uma intervenção poderosa no meio do Teu povo. Nós Te damos graças, Te louvamos, e queremos, ó Deus, sair por essa porta aqui, prontos, ó Deus, para brilhar neste mundo, prontos, Senhor, para andar na luz, como o Senhor na luz está, manifestando na nossa vida, que estamos em comunhão com o Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos aqui presentes nesta noite, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe, meu irmão, vai na paz de Cristo. Oh, glória a Deus.